Seja muito bem-vindo ao Excelência em Foco, o podcast que apresenta histórias, ideias e experiências de pessoas que alcançaram resultados extraordinários e que inspiram aqueles que acreditam que a excelência pode ser ensinada. Eu sou o professor Ed Carlos Ferreira. E eu sou a professora Débora Marreiro. Mais conhecida como Oi Amor. E o episódio de hoje vai responder uma pergunta. O que essa história nos inspira, nos traz de ensinamento? Se você acredita no poder da educação, da dedicação, da disciplina e das pessoas, esse podcast é para você. Histórias que inspiram, ideias que transformam e pessoas que fazem a diferença. Este é o Excelência em Foco. Sejam muito bem-vindos. E para começar, vamos apresentar o nosso convidado. Vou chamar de amigo, de irmão. Existem pessoas que praticam a capoeira e existem aquelas que transformam a capoeira em um propósito de vida. Há mais de 30 anos, ele une ancestralidade, ciência, educação e inclusão para transformar suas histórias. Professor universitário, mestre em educação e doutorando em ciências da saúde, ele levou a capoeira para escolas, projetos sociais, universidades, comunidades e espaços onde muitas pessoas não precisavam apenas de uma oportunidade para acreditar em si mesmas. Para ele, a capoeira não é apenas um movimento, é identidade, é resistência, é conhecimento, é pertencimento. Hoje, o Excelência em Foco recebe um educador que fez da roda de capoeira um espaço de aprendizagem, respeito e transformação social. Preparem-se para conhecer a história, os desafios e o legado de um verdadeiro mestre. Seja muito bem-vindo ao Excelência em Foco, mestre Márcio. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz. É uma honra tê-lo aqui, mestre. É uma honra, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já começo aqui. Em que momento você percebeu que a capoeira seria muito mais que uma prática corporal e se transformar em uma ferramenta de educação? Bom, então mais uma vez muito obrigado. Sabe o carinho que eu tenho por vocês. Vocês são luz pra gente, né? Um exemplo de família. E a gente tem um carinho imenso por vocês, sabe da competência que vocês têm no dia a dia. Tenho esse privilégio de acompanhá-los. Vocês sabem que não tem demagogia aqui, é de coração. Bom, a capoeira ela passa por um processo de pluralidade cultural que ela envolve desde a época do Brasil colonial, quando ela se criou-se como uma arte marcial brasileira, na busca da liberdade e da igualdade dos nossos irmãos afrodescendentes, fugindo das fazendas de cana-de-açúcar principalmente, e após a abolição da escravatura, criação do Código Penal e proclamação da República, respectivamente 1888, 89, 1890, a capoeira ela é proibida. Então introduzem os instrumentos musicais para ela virar uma apresentação cultural na praça pública. Aí começa a roda de capoeira, porque as pessoas para assistir formavam um círculo. E para o de trás assistir, abaixavam, sentavam. Então a roda de capoeira é a primeira manifestação popular brasileira. Daí vem o samba de roda, a puxada de rede, o maculelê, o frevo em Recife, entre outros, né? E depois disso, na década de 30, com Getúlio Vargas, ela ganha um corpo de esporte com os mestres baianos, o mestre Bimba e o Pastinha, que já faleceram, criaram um estilo de capoeira, capoeira vira esporte. Então luta, cultura, esporte. E quando eu vou me dar por gente e entender que eu precisava de uma atividade que me completasse, eu era atleta de futsal. Eu jogava pelaquela empresa Perdigão. Então tinha uma bolsa de estudos numa das melhores escolas de Santos. Minha mãe era muito engraçada assim, porque eu tinha bolsa, eu era para jogar para a escola. Só que a minha mãe exigia o quê? Excelência. Falou, olha, você não vai ter sua bolsa. Sua bolsa, eu vou combinar com a diretora, você tem que ter uma média pelo menos de 7,5. A média era 5 antigamente. Aí eu falo, se não tiver 7,5, sai dessa escola, vai estudar em outra escola. Aí eu falei, caramba. E aquilo me fez, né, uma formação não só cognitiva, mas do caráter, né, essa coisa da disciplina. E uma vez aí eu lesionei meu tornozelo, núcleo do crescimento, quebrei a articulação do tornozelo, fiquei muito tempo fora. E aí eu fui no futsal, perdi minha vaga, perdi meu espaço. Me deu uma depressão na adolescência, 14, 15 anos. Quando eu fui voltar não era o mesmo, e tanto que eu perdi a bolsa.
E aí fui estudar na escola municipal, em Santos. E na escola tinha um projeto chamado Capoeira nas Escolas, que era o mestre Sombra, nosso grande baluarte aqui da Baixada Santista, que coordenava. E aí eu vi aquilo. Mas aí o que mais me chamou a atenção era uma apresentação do mestre Parada, que era um cara, a roupa perfeita, tinindo, uma educação, falava bem. E ele era alto, como sempre fui. Falei, caramba, eu quero ser que nem esse cara quando eu crescer. Quero ser, virou meu ídolo. Isso é maldade, tá? Meu fã. Eu sou fã dele, ídolo dele, o meu ídolo. Falei, cara, eu quero ser igual a ele. E aí eu falei, é isso que eu quero. Comecei a treinar e aí foi dedicação. O primeiro cara que deu uma aula para mim foi o Fábio, hoje não está mais aqui no Brasil. Era um discípulo do Parada. E eu dava aula na Casa da Mulher Negra ali na Dom Lara. Depois foi estúdio Renato Azevedo. E ele dava aula no SESC, terça, quinta e sábado. Então, na academia era segunda, quarta e sexta. Na Renata Azevedo, segunda, quarta e sexta. No SESC, terça, quinta e sábado. Aí eu ia em todos. E domingo ia pra praia treinar, salto. E quando tinha folga, eu ia treinar. Todo dia. E aquilo me deu uma performance assim, que cheguei na seleção santista, estado, né? Aí comecei a viajar vários pontos. E foi a ideia de falar, caramba, mas é só para mim a capoeira? Será que eu não tenho como contribuir e levar ela onde alguns lugares ainda não aceitaram? O Parada colocava esse desafio. Falava, olha, não adianta você ficar dando salto aí, ficar cantando, toca bem pra caramba. Você precisa estudar, cara. Não estudar, cara, não vai se formar professor comigo. Falava assim, não vai se formar, vai ficar nesse cordão, nessa graduação. Você tem potencial, vai. Ele começou a me dar meta, educação física, né? Fiz. Agora pós-graduação. Outra pós, fiz. Ele foi a minha linha de pensamento paterna, assim. Meus pais maravilhosos, infelizmente não estão mais nesse plano, mas eu fui o caçula, então meu pai já tinha uma idade muito diferente. Parada já foi aquele cara que falava a realidade para mim. Então, ele foi para mim o maior exemplo, né, de referência. E a gente tenta honrar o nome dele. Então, a gente cria o projeto Capoeira Escola com esse objetivo, de colocar a capoeira no ambiente escolar, mas de uma maneira diferente, para ser mais uma ferramenta educativa. Eu não queria formar o capoeirista. Se formasse, ótimo, é uma consequência. Indicaria ele para a nossa academia no outro horário, ou para a academia de outros irmãos que fazem trabalhos fantásticos aqui na região. Mas a ideia era trabalhar a formação corporal, a formação do caráter, mas também o desenvolvimento cognitivo, porque eu sempre acreditei numa capoeira interdisciplinar. O futsal perdeu um bom atleta, porque a gente não sabe onde você chegaria. Porque o futsal, o futebol é um esporte muito cruel, né? As oportunidades são complicadas porque nem sempre os melhores chegam. E aí é o que a gente conversa, né? O tal do todo dia, a tua dedicação, a tua resistência. Eu mando um abraço pro Parada, porque eu conheço o Parada. Eu sou do Karatê, e aí a referência que eu tenho também de citação é um cara que era do Karatê e da capoeira, e o exemplo dele, e você falando, então me inspira ainda mais. Então, Del, sempre um professor servindo de inspiração para outro grande professor, que hoje nós chamamos de mestre. Foi mais do que inspiração, né? Ele foi o seu tutor. Isso. Aquele tutor que te deu a mão e caminhou com você. Agora vira aqui, vira à esquerda, agora vira à direita. Então vai por esse caminho. E você seguiu. Antes de falar sobre o papel desse tutor, eu queria falar da minha surpresa. Porque eu ouvi falar do mestre Márcio quando eu atuava no Gota de Leite como coordenadora. A Adriana falava muito de você por conta da capoeira inclusiva. Certo. E eu já sabia, então, dessa vertente que você levava para a capoeira, para o esporte. Mas é muito mais do que isso, né? Trabalhando com você diretamente ali, eu vejo o quanto você se dedica, e eu não sei se isso é o ingrediente do Parada, que eu não conheço, mas o quanto você se dedica a tudo que você faz ali. Como você busca essa excelência no que você faz. E a disponibilidade, o que mais eu percebo em você, e para mim é algo que encanta no dia a dia, nessa convivência, nessa parceria de trabalho, é sua disponibilidade. Eu lembro de um dia que eu cheguei e falei,
Márcio, eu tenho que fazer uma formação agora para uma turma de professores da subvencionada. Não, gente, eu não almocei. Eu vou ter que entrar para a formação sem almoçar, sem comer nada. E vou ter que levar essa formação até o final da tarde. Você falou assim, não, mas quem são as pessoas? São professores de educação infantil. Você quer que eu converse com eles um pouco sobre a questão da inclusão, a questão... Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que eles vão ganhar muito com isso. E aí nós continuamos nessa conversa. Acho que deu uma parada aqui. E aí nós continuamos nessa conversa, eu e você. E você falou, daqui a quanto tempo? Eu falei, daqui a 15 minutos. Você falou, tudo bem, 15 minutos eu vou estar lá. Eu levo uma conversa sobre inclusão, sobre a questão de como trabalhar essa prática na educação infantil, enquanto você consegue tomar pelo menos um lanche. Então, essa sua disponibilidade, em estar ali, disponível para ajudar e contribuir na educação, e contribuir na formação de outros professores. E trazer para o seu dia a dia o que o mestre Parada trouxe para você. Então, acho que isso é muito mais do que a capoeira, né? Isso é uma filosofia de vida. Eu enxergo por você a capoeira como uma filosofia de vida, muito mais abrangente do que somente a capoeira como esporte, ou como uma luta, ou como uma arte. Mas você não, você conseguiu unir esses aspectos da capoeira no seu dia a dia, no seu fazer, no seu falar, no seu agir. O nome dele já está incorporado, né? Já colocou Mestre Márcio Capoeira. E eu falei, qual é o sobrenome dele? Põe um Santos. Não, troca o Santos por Capoeira. Mas isso é bom, isso é bom. E assim, essa referência, né? Eu citei numa formação essa semana que eu sempre fui fã do Márcio, do Mestre Márcio, já ouvia falar. Durante um tempo eu trabalhei na universidade, ele nem lembra de mim lá, nem ele nem o Dilmar, que são dois caras que eu admirava demais, e eu falava assim, um dia eu vou ter a oportunidade de conversar com ele, de ser amigo dele, e hoje, cara, eu tenho a honra de trabalhar com você, e ver, eu falei assim, pô, eu espero que nós consigamos pôr em ação tudo que a gente gostaria e que as nossas famílias se aproximassem, porque a admiração de você como ser humano é surreal demais. Então, eu vou pegar um gancho aqui, eu vou falar assim, perguntar, o que os educadores podem aprender como a maneira que a capoeira respeita o ritmo, os limites e as potencialidades de cada aluno. Cara, eu sou do karatê, mas eu falo sempre, a capoeira é a única que consegue atingir tudo. Ela tem musicalidade, ela tem equilíbrio, tem tudo. É demais. Diz aí. Olha, ouvindo vocês falarem assim sobre a gente fica até emocionado, porque a gente faz de coração mesmo, não tem nenhuma finalidade secundária, terciária, é isso mesmo. Eu acho que a formação, tive dois pais muito... Minha mãe, então, eu sinto muita falta porque era a melhor amiga, a minha fã incondicional de apoiar, de incitar, e ela sempre me ensinou isso, né, de postura, conduta, educação, ela tocava nessa tecla, e eu tento, né, o máximo possível. Essa questão que você fala do Mestre Márcio Capoeira, né? É um barato porque, assim, eu tenho só que agradecer a capoeira por tudo que ela me proporcionou. Então, acho que eu tenho muito débito ainda. Eu preciso continuar criando métodos que mais pessoas reconheçam ela. E é uma dificuldade tremenda porque a gente vive num país racista, né? Extremamente intolerante na questão racial, cultural. E eu sofro muito por isso, muitas vezes porque pessoas que não conhecem a capoeira como um todo e o tipo de trabalho que a gente desenvolve com a capoeira criam um estereótipo que é totalmente compreensível pela sociedade que a gente vive, que o Márcio vai pegar um berimbau uma hora, vai tocar uns negocinho ali e vai ficar de cabeça para baixo, ponto. E não entende que é uma filosofia contextual, umas inteligências múltiplas psicomotoras dentro do conceito, né, que a criança se desenvolve e o esquema corporal vai ser contribuído, que a força, equilíbrio, flexibilidade, lidar, como você, né, falou com propriedade agora. Então, às vezes, e esquecem que ali atrás do Mestre Márcio, estudo pra caramba, modéstia à parte. Eu não paro de estudar. O doutorado não sei como eu estou levando, porque a orientadora é muito boazinha. Ela fala, faz tantas matérias agora, a gente vai segurando, tem tantos anos para, sabe? Mas não deixa de ler, não deixa de fazer isso, porque eu quero chegar num patamar de excelência, de mostrar para todos, comprovadamente, que é uma grande ferramenta.
muitas vezes meus irmãos de roda não entendem essa minha filosofia, que seria benéfica para todos eles, inclusive para levar a capoeira em outros segmentos. Pô, olha o que você está falando. Eu queria colocar uma observação minha pessoal, tá? Se você achar que contempla aí o que você fala. E aí nós citamos de preconceito que Sim. tem. Eu vejo muito isso nas nossas modalidades de luta, que são as pessoas têm preconceito por falta de repertório. Só que agora você vai começar um projeto na educação infantil. Isso. Ou seja, levando para a educação infantil, para o fundamental, que esses garotos tenham consciência que a capoeira é muito mais do que eles imaginam. Mostrar isso. E que os professores que venham queiram mostrar mais. Porque não é só uma luta, não é só uma roda, é muito mais que isso. Então, quando eu vejo você falando, eu falei, peraí, nós precisamos ampliar o repertório dessas pessoas para que o nosso país deixe de ser tão preconceituoso enquanto essa modalidade, que eu acho linda, eu acho maravilhosa. Eu, enquanto karateca, eu queria ter aquela habilidade do capoeirista, porque eu era muito habilidoso no karatê. Eu falei, a capoeira pode me ajudar muito mais. Sim. E eu usava a música, não a música da capoeira, mas a música em si, para levar para o karatê. Então eu acho que nós precisamos ampliar o repertório das crianças hoje, para que num futuro breve, nós sejamos um país que entenda mais que a capoeira faz parte, que outros Márcios venham por aí. É o legado que você pode deixar. Isso mesmo. Não, você falando e eu lembrando, eu não sei se em algum momento você contou para o Márcio de quando você, por conta, existe o Festival Internúcleos de Lutas, até como legislação, né, para que esteja inserido no nosso calendário, ele tinha que seguir mais ou menos um mesmo layout para todas as modalidades. Ele tinha 4 áreas de tatame, judô, capoeira, taekwondo e karatê. Só que todos estavam ali nas duplas. E como fazer isso com a capoeira para que não ficasse individual? E eu não sei se ele comentou com você do que ele fez das 2 rodas de capoeira. Maravilhoso. Eu acho que o Ed não teve a dimensão disso, né? E agora eu tô falando com você e nunca toquei nesse assunto, então pode ser que você fale, Débora, você não entende nada de capoeira, por isso você está falando isso. Mas eu achei aquilo enquanto filosofia genial. Porque eu percebia o quanto tinha uma sincronia no movimento, o quanto o que valia ali era muito ele jogar a favor e não contra. E isso eu acho que foi de uma sabedoria do que ele criou, do que ele conseguiu enxergar, não sendo capoeirista, dentro da capoeira. E aí eu lembro também quando ele foi explicar para os professores de capoeira, mas ele tinha conversado antes com uma professora, e essa professora também gostou muito e falou para ele, vai dar certo. E faz muito sentido isso que você está trazendo, né? Sim. Para algo que também eu acho que contribui para romper um pouco desse preconceito. Quando você olha como uma arte mesmo. Verdade. E talvez uma arte que ainda sofra um preconceito por conta da sua matriz africana. Verdade. E da forma como chegou isso no nosso país, né? Da forma como se desenvolveu a capoeira no nosso país. Mas eu acho que os preconceitos vão sendo quebrados à medida que estudos, inclusive a academia contribui para isso com os estudos como você está trazendo no mestrado e agora no doutorado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das 2 rodas, que é algo que me traz um encantamento, é algo que eu falo para o Ed sempre, você tem que escrever isso, você tem que divulgar para outros lugares isso, né? Como um olhar que você teve de quem não saiu da capoeira, mas que enxergou valorizando a capoeira. E queria trazer isso para a roda de forma surpresa, porque você não tem script nenhum. Talvez eles não deixassem eu trazer isso à baila se eu falasse antes. Eu acho que assim, o Ed ele tem essa formação de mestre, né? O sensei é um líder, um respeito, sempre levou a arte marcial de Santos para várias localidades. Teve ótimos treinadores com ele que acreditavam naquele grande potencial. E, assim, eu vejo que a contribuição dele como coordenador de lutas na SEDUC foi imensurável, porque ele trazia todo o saber popular da rica cultura ancestral da arte marcial, mas ele tinha um saber acadêmico, de empreendedor também, de busca, de visibilidade. Você vê, infelizmente, a capoeira hoje competitiva, tá em jogos regionais, jogos abertos, inclusive eu participei, regionais abertos, campeão em 2002, a gente não entendia. Como é que o público vai entender quem está ganhando, quem está perdendo, porque são 2 estilos, é uma coisa chata, um jogo com outro.
Então você traz de uma maneira que o público vibre, participe junto, e o mesmo. Ed tem, né, essa excelência desse pensamento. A ideia, tanto que vou até de antemão aqui lançar. O Márcio está lançando um livro, né? Em breve a gente vai falar do livro, hoje não vai dar, porque senão a gente vai ficar a tarde inteira falando do livro dele. Mas vai lançar o livro dele. E a ideia, quando eu falava com os professores de capoeira, e aí todo com meu respeito e minha admiração, eu falei assim, eu não sei o que vocês sabem, mas o que eu quero trazer é, nós precisamos levar para as escolas e para as pessoas uma capoeira diferente do que as que vocês apresentam. Porque se existe o preconceito, ele vai continuar, porque vocês estão fazendo mais do mesmo. Então vamos colocar algo comercial. Então, por exemplo, o judô está nas Olimpíadas, o taekwondo está nas Olimpíadas, o karatê participou de uma Olimpíada. Falei, a capoeira não é. Aí eu falei, mas tem. Eu falei, sim, qualidade vocês têm tudo para ser uma das modalidades com mais aceitação. Vamos levar algo diferente. E eles aceitaram isso. Na época foi maravilhoso, virou, tanto que eu fui convidado para vários eventos de capoeira, e aí eu era recebido como se eu fosse um mestre, um recebido. Eu falei, poxa, que bom. Então, assim, o respeito que eu tinha pela capoeira, e eu acredito muito. A gente precisa estudar, continuar estudando e descobrir como ofertar para as pessoas que a gente diminua, amplie o repertório deles para que diminua esse preconceito. Né? E eu acredito demais e você pode contar comigo nessa corrente. Ótimo. Aí, cara, em uma sociedade que está marcada pelo imediatismo, como é que você ensina os jovens que crescimento exige tempo, treino e constância? E aí, só pegar um gancho. Você tem filho atleta, você tem filha atleta. E aí você pega um gancho da capoeira, dos atletas, você põe tudo no balaio e responde aí. Hoje em dia a gente tem fatores que dificultam muito esse processo. Eu acho que a partir da década de 90, quando a tecnologia começa a avançar muito e a comodidade nos lares é mais ampliada devido ao crescimento da mobilidade urbana e a violência em centros urbanos, então a criança não vai mais para a rua. A partir da década de 90 são gerações que são criadas mais dentro de casa. Ficando dentro de casa, as crianças perdem o repertório motor, perdem a relação interpessoal, que na rua a gente jogava. Uma vez eu te pegava, tu me pegava, a gente até brigava, outro dia estava abraçado jogando bola no mesmo time. Para você paquerar alguém era olho no olho, não tinha direct. Perfeito. Não é? Quantos bailinhos que eu ia, poxa, é hoje. Aí levava a fita que gravamos no rádio, vinha com a vinheta, Tribuna FM, Cultura, né? Aí você levava o refrigerante, a menina levava o salgado, aí a menina dançava por educação e dançava longe. Aquela que deixava chegar mais perto, opa, o que você vai falar no ouvido dela durante aqueles 3 minutos de música? Cara, é um jogo real. Hoje, você perdeu tudo isso, né? A relação é mais difícil. Então, o atleta hoje, ele precisa desse repertório. E aí a gente até oferece a capoeira, muitas vezes, para preparação física de outras modalidades, do futebol, do basquete. Entender que, como a Débora falou com muita propriedade, o jogar com e não jogar contra. A arte marcial é assim. Quando o sensei entra no tatame, ele cumprimenta o tatame, a reverência para aquele espaço sagrado, para o árbitro, para o seu oponente, quando acaba a luta. Não é meu inimigo, é meu oponente naquele momento. Né? Quando a gente vê o MMA, o UFC vendendo horrores, com aquela pesagem teatral, eu vou te matar. Cara, quantos pay-per-views está sendo vendido? Porque a população, ela tem essa necessidade. A gente lembra daquele jornal Notícias Populares. Nossa, você torcia, escorria sangue. Né? Então, a gente foi criado, né? A gente teve você lá no morro, eu na Bacia do Macuco, jogava bola, polícia e ladrão, corria, taco, essas coisas todas. Isso favoreceu muito. Hoje, o atleta, ele falta repertório, a inteligência intrapessoal e interpessoal é abalada. Pós-pandemia, isso piorou. Né? Então, a psicologia do esporte entra num momento muito crucial, mas ela precisa ser estimulante. Para o atleta e para o aluno na escola e para o atleta na academia, no desporto, eu tenho que ter uma conquista, eu preciso conquistar. Por amor ou por dor? Eu prefiro por amor. Por amor eu estou ampliando a endorfina, a dopamina, a serotonina, a serotonina, que são os hormônios da felicidade. É muito mais prazeroso e muito mais benéfico eu trabalhar com isso. Então eu tenho que conquistar, e para conquistar eu tenho que criar estratégias. Um bom profissional tem que ter planejamento.
Eu conheço a minha clientela, né? Eu vou avaliar quem são, reconheço a clientela, vou me adaptar à instituição que está regendo essa possibilidade e vou criar meu plano. E dentro do plano, né, eu faço as perguntas. Então, quem é? É o público. De que forma? A estratégia. Por que eu vou fazer isso? Meu objetivo. Né? O que eu vou fazer? Meu conteúdo. O planejamento de Plano de ensino, trabalho. prático, na vida. E assim a gente vai. E eu acho que tem que ser muito realista. Eu falo para o Marcos hoje, ó, cara, se não se alimentar direito, não vai chegar. Não tem triptofano, não tem carboidrato, tem isso que vai te fazer crescer. O cara na tua posição tá maior que tu. E aí, o que você vai fazer a respeito disso? Ah, é isso aí, é a vida. Manuela, a mesma coisa, mano. É isso. Um dia que tu fica no celular tantas horas, é outro que está treinando tantas horas. A escolha é sua. Eu vou estar te apoiando de toda maneira. Mas eu estou te dando a dica, estou te facilitando. Nem todo mundo tem um pai e uma mãe professores, né? E assim vai. É quando você descobre que o mais importante, o segredo do sucesso é o que você faz quando ninguém está olhando. É isso verdade. mesmo, é isso mesmo. E a orientação, né? Eu acho que hoje, aqui, e nesses últimos podcasts que nós fomos gravando, falar um pouquinho dessa participação familiar. Quando você traz essa questão dos filhos, Sim. de que você dá o caminho, precisa, né? E uma conversa que a gente tem tido e repetido muito, essas famílias, algumas famílias ainda não fazem por desconhecimento da potência do que ele pode fazer. Exato. Ah, mas se eu tiver essa conversa sempre com meu filho, eu já trabalho o dia inteiro, eu vou chegar em casa e ainda vou ficar chamando atenção por tudo. Não é, chamar atenção, dar regras e limites também é uma forma de amor. Perfeito. Também é mostrar, eu me importo com você. Isso. A pior forma, né, o pior impacto que pode ter, e que também tem impacto, as nossas ações sempre vão ter impacto. Ou um impacto positivo, vai gerar uma consequência. É você ignorar a pessoa. E eu lembro de um aluno em uma escola pública aqui, num 6º ou 7º ano, isso faz uns 5 anos. Era uma escola que eu fazia um trabalho, eu não era professora de lá, mas eu fazia um trabalho da justiça restaurativa. E aí um dia eu cheguei, esse menino estava fora da sala, conversando com uma educadora. E eu falei, nossa, o que aconteceu? Porque ele vinha caminhando bem, né? Ele era um menino danado e aí entrou numa fase boa. Aí ela falou assim, olha, tá vendo? Aprontou de novo. Aí eu olhei para ele, ela saiu de perto, falei, deixa eu conversar com ele. Aí ele estava sentado no chão, eu peguei, sentei no chão de frente para ele e falei, e aí? Teve que aprontar, né? Ele falou, como? Eu falei, teve que aprontar, a vida tá difícil, não tá? Ele, como difícil? Ele, eu falei, às vezes, pior do que até levar uma surra da família é ser ignorado. Quando eu falei isso, aquele menino que respondia para todo mundo, era agressivo, respondia, Caramba. chorou. Desabou. Chorou. Eu falei, eu não tô falando isso para você ficar pior. Eu tô falando isso para você saber que existe um outro caminho para você chamar a atenção da sua família, além desse. Esse foi o único que você encontrou até agora. E se você quiser, a gente pode passar o resto da tarde conversando e eu posso te ensinar outros caminhos. Olha que maravilha. Porque eu queria chamar sua mãe aqui agora para falar, nossa, ele melhorou muito. Você já pensou que existe essa possibilidade? Ninguém vai fazer isso, porque ninguém acredita em mim. Falei, quem disse? Confia que eu posso conversar com o restante da escola. Então, às vezes, é isso, nós precisamos ajudar essa família a enxergar o filho que tem e o quanto ele grita por socorro. Perfeito. E que bom que os seus filhos não precisam gritar por socorro, porque você está atento a isso. Mas a sua trajetória de vida, a sua formação, possibilitou isso. Outros pais não tiveram essa possibilidade. Então, nós temos também que ter essa generosidade e esse olhar atento para essa família. Essa família também está sob a nossa responsabilidade. Sim. Quando eu estou atuando ali na educação, eu estou atuando na escola, eu atendo aquele aluno e o pacote vem junto. Sabe quando você casa, que o pacote vem junto? Vem filho, vem pai, vem mãe, vem sogra. Ali é a mesma coisa, o pacote familiar vem junto. Eu atendo aquela criança, mas o pai, a mãe, a família, aquela avó que chega desesperada, também estão nesse pacote. O quanto esse seu olhar atento para os seus filhos, a gente precisa ajudar as famílias a entrar nesse pacote também. Verdade. De que olhar as reações, olhar o quanto o formato da sociedade hoje distanciou desse convívio familiar.
quando cada um tem o seu celular, em que momento há uma conversa, em que momento não. Coloca todo mundo o celular na caixinha, vamos jantar, almoçar. Ah, mas ele não tem nem mesa, tudo bem, senta com o copo e o prato no copo, mas senta todo mundo junto para conversar. Isso precisa ser resgatado, né? Verdade. Profundo, hein? Márcio, na capoeira escola, a base que nós acompanhamos, né, são as pessoas com deficiência. Né, o que essas experiências com as pessoas com deficiência ensinaram a você sobre potencial, adaptação e humanidade, já que você é uma referência na área? Obrigado. Quando eu percebi que a capoeira tinha muito pouca possibilidade para pessoa com deficiência, eu lembro muito do mestre Sombrinha, que fazia um trabalho no Guarujá, na APAE, naquela época. Era um trabalho muito legal, mas ele não tinha, com todo respeito, a gente só agradece esses grandes percussores e mestres por iniciarem trabalhos, não tinham embasamento científico. Para você lidar com a pessoa com deficiência, além da boa vontade, acho que todos os valores humanos, que infelizmente a nossa sociedade está bem extinto, você precisa de embasamento. Né? Eu via, por exemplo, síndrome de Down, né? Poxa, é uma das características mais evidentes na deficiência intelectual, indivíduos com síndrome de Down. Poxa, que legal, tá fazendo, mas, poxa, o cara, ele é hipotônico, tem tendência cardíaca, espaçamento atlanto-axial, né? Frouxidão ligamentar. Será que você tem esse embasamento? Porque às vezes você vai querer ajudar, você vai prejudicar. Transtorno espectro autista, o cérebro dele funciona de outra maneira do que o nosso. E aí, como é que você vai lidar com várias sensibilidades ao mesmo tempo, com o hiperfoco que ele tem? Então, eu precisei reunir isso que aconteceu. Na faculdade, eu precisei, para poder pagar minha faculdade, o capoeira escola já estava vivo. Então, era eu, Marcelo Távora, o professor Marcelo Távora, que hoje está em Florianópolis, foi assistente do Dilmar muitos anos, e ele já era capoeirista mais velho. A gente criou essa ideia, primeiro para as escolas particulares, como a gente falou na pergunta anterior, para a criança ter esse maior repertório, mas anos depois começaram a vir desafios, e eu não esperava. Pela metodologia que a gente criou, era muito inclusiva, porque a gente pensava num todo. Poxa, mas se esse não conseguir? O repertório já é menor, então como se fosse uma pessoa que tivesse um débito, um comprometimento. E aí a gente já pensava nisso. Então foi meio que automático. Primeiro entrou as crianças em estado de vulnerabilidade social. Tinha gente que me questionava, falou, tá ensinando o marginal a bater? A arte marcial é para isso? Então eles vão ficar perigosos. Me falaram isso, pessoas do meu convívio, né, da minha arte ali, cuidado, hein, e tal. E aí a gente trabalhou a formação do caráter. E aí um ano depois apareceu um aluno que era paciente do professor Pércio, o Negão, Meu professor. famosíssimo, um amigão. Fiz estágio muito tempo com o Pércio para entender essa questão. E aí ele falou, eu queria fazer aula contigo. Eu falei, caramba, vamos nessa. O Pércio ele já tinha me testado. Uma vez no Fitness Brasil ele me convidou e como eu era aluno mais graduado, eu dava aula no Sesc já. O Fabião dava aula, mas eu puxava treino. E aí, no dia do fitness, eu estava puxando treino. E aí o Pércio falou, vamos lá. Levou o Luciano Marques, aquele presidente do Condef. Vem cá ver esse cara, ele está inovando, a capoeira dele é diferente e tal. E como uma coisa divina, né? Parei a aula, eu estava dando o maior discurso, porque tinha um pessoal com dificuldade. E a minha fala, poxa, porque a capoeira é para todos, vocês não estão entendendo, né? E esse cara estava ali, eu não tinha percebido. Vi de longe. Aí o cara levantou a mão, nem conhecia ele, Luciano Marques. É para todos? Como que é para todos? Eu falei, opa, o cara tentou me pegar aqui. Arte marcial, disse, arma guarda, né? Falei, já vou gingar. Claro. Falei, claro, você pode tocar instrumento comigo que vale tanto quanto os movimentos, que a gente tem o atabaque, pandeira, gongô, recorrego, birimbau, você pode cantar, tem a parte da história, a gente vale tudo, vale qualquer... Não, mas eu quero jogar na roda. Eu falei, quer jogar? Aí fui, me joguei no chão. Sentei, cruzei minha perna, falei, então vem. Aí ele, eu falei, vem, vambora. Caramba. Aí ele foi com a cadeira, se jogou no chão, que ele era atleta de basquete, sei. Se jogou no chão, aí começamos, sentado no chão, toca aí. Aí ele meio desequilibrado, falei, o que foi? Não tem equilíbrio sem a cadeira. Falei, então fica com uma mão no chão.
Ficou a mão no chão. Ele ficou com a mão no chão, ele me atacava, se defendia. E aí comecei a criar alternativas para jogar sentado. Aí, pô, bárbaro, vamos escrever e tal, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, vamos. E aí criamos um método chamado Capoeira para Todos, que a gente tinha que estudar cada deficiência para entender o tipo de comprometimento e o que a gente poderia adaptar naquele sentido, sem comprometer a saúde integral do indivíduo. E foi barato, porque primeira vez que o Lar das Moças Cegas recebe uma capoeira, então começamos no Lar das Moças Cegas há 15 anos atrás, praticamente. A PPC, a PAI, 30 de julho, Evolução, Guarujá, CRPI, Ampliação, e assim vai, né? E o pessoal começa a entender que aquele trabalho ali não estava só deixando eles felizes, que já é uma coisa positiva, mas estava depoimentos da terapeuta ocupacional, psicóloga, fisioterapia, está ajudando na reorganização neurofuncional. E aí, mestra Débora e mestre Ed, se vocês forem lembrar, né, do processo de maturação infantil, que toda evolução do ser humano na locomoção, o engatinhar, andar e correr, são movimentos cruzados, e a ginga também é movimento cruzado, você vai pensando, pô, isso colabora. É verdade. Então, é coisa assim divina. A gente tem cada relato que pessoas que, através da capoeira, autoestima, reorganização, seu dia a dia, sua autonomia. Eu sempre cito isso, que as pessoas procuram, aí eu falei até numa entrevista anterior, sobre a zona de conforto. E você vive na zona de desconforto, tá? E aí eu sempre puxo para o lado do empreendedor. Ou seja, você cria uma possibilidade onde outras pessoas veem problema. Então você sempre vê uma maneira de sair. Pô, vou jogar, vamos pro chão. Mas eu não consigo, põe a mão no chão. Você vai criando possibilidades. Então eu vendo aqui, eu falei, opa, já imagino coisas gigantes aqui. Mas eu já estou imaginando você aí, ouvindo o Márcio falar, ideias são maravilhosas, cara. Sim, eu fico pensando para a sala de aula, né? Porque eu também penso, já vou enxergando na sala de aula. E eu acho que tudo passa, eu tenho falado muito sobre isso, né? De você ler as pessoas. Você ler esse aluno que está ali, que é um aluno TEA, um aluno autista, ele tem algumas dificuldades e muitas possibilidades. É isso aí. Já me deparei com um aluno não verbal que fomos descobrir que ele era alfabetizado com 13 anos de idade. Caramba. E ele já era. Em que momento ele se alfabetizou? Com 7, 8, 10? Não tenho a menor ideia. Eu o conheci com 13. Naquele ano que eu o conheci, descobrimos que ele era alfabetizado porque eu dei o tablet e falei, não, vai ficar na sala que eu preciso formar a mediadora dele, conversar com ela, dar algumas orientações nisso. Ele na sala teve que dar um jeito sozinho na situação do que ele queria colocar ali. Ele escreveu e a professora parou. Ele sabe escrever. Então, olha como são as descobertas. Também é um outro ponto dentro da perspectiva inclusiva que eu coloco em xeque, né? Mediador de inclusão, ou o nome que cada município dá o seu nome, rede particular dá o seu nome, mas enfim, aquele adulto que está junto dando apoio para a pessoa deficiente, ele não é a sombra que faz o mesmo movimento que a pessoa. Exatamente. Em que momento eu fico aqui e ele está com uma dificuldade, não consegue alcançar e eu fico observando? Para ele tentar, eu não vou trabalhar autonomia nunca se eu fizer tudo por ele. É isso aí. Então a gente já tem uma sociedade hoje que está fazendo pela criança o tempo todo, né? A gente vem né? As pesquisas chegando cada vez mais trazendo para a gente que estudos longitudinais feitos por universidades seríssimas lá, Stanford fez, Harvard fez, acompanhando por mais de 30 anos quem foi bem sucedido em diferentes aspectos da vida, na vida adulta. Sim. Quem ajudou nas tarefas domésticas em casa. Isso aí. Quem ajudou a dobrar a roupa, quem colocou a roupa no varal, quem ajudou a passar um pano em casa. E hoje em dia, eu lembro, professora, quando me formei, e falava para os meus alunos, não, terminou,
Você riscou sua mesinha, terminou, todo mundo vai deixar a mesa impecável para a próxima turma. Porque eu espero que os alunos da isso. professora do outro período deixem a mesa impecável, a sala arrumada, para quando nós chegarmos também. Isso é respeito, isso são valores de autonomia, de responsabilização, de autorresponsabilização. Onde que esses valores se perderam? E aí eu ouço muitas pessoas falando, muitas, eu estou falando de professores, gestores em diferentes redes, Sim. pública, particular. Mas se eu falar para ele fazer isso, a mãe chega aqui brigando comigo. Só se não houve um acordo com a família. Quando eu chego para a família no começo do ano e falo, eu fazia isso como professora, eu fiz isso como gestora. Aqui nessa escola, nós trabalhamos a autonomia, aqui nessa escola nós trabalhamos a responsabilização. Então, se ele derrubou ali, por que não? Ele vai chamar a pessoa e vai ajudar a limpar o que ele derrubou. Ou não é assim que a gente faz na nossa casa? Eu limpo tudo. Em que momento? Se eu limpei tudo para o meu filho e nunca deixei ele limpar porque ele derrubou o copo, derrubou o suco de laranja no chão, quando que ele vai aprender isso? Quando for adulto, for morar sozinho, que ele não tem ideia nem como torce o pano, ele não sabe nem fazer esse movimento na mão dele? É. Então, que sociedade eu estou criando? Isso tem que ser acordado com a família. Nós aqui, os nossos valores na nossa escola prezam por autonomia, prezam por protagonismo. Isso mesmo. Eu explico para esses pais, né, e construo junto. Eu acho que a perspectiva inclusiva, ela passa por isso. Sim. E não é simples, não é fácil, Não. mas é possível. E eu falo que é possível porque eu fiz essa trajetória. Perfeito. Com os alunos deficientes e não deficientes, fazendo esses acordos com os pais e falando, eu ajo e tenho esse tipo de postura porque isso vai me beneficiar, como você falou, nós somos os técnicos, Isso. nós temos essa responsabilidade acadêmica de transformar isso em algo palatável para aquela família que não sabe por quê. Isso. Que quando a criança chega em casa e fala, mas a professora falou para eu limpar porque eu derrubei no chão, a mãe vai chegar lá gritando. Agora, se você, lá no começo do ano, naquele acordo Isso. didático, você conversou isso com a família fala, por um motivo. Ou se você faz algo bem mais simples, quando você tiver dúvida, seu filho chegou lá, é um direito seu, pai e mãe, saber o porquê que eu fiz. É. Vem e me pergunta, não vem e me ataca. Vem e me pergunta, que eu vou te responder. É um dever meu te responder e te esclarecer o que aconteceu. Perfeito. Mas isso tem que ser uma via de mão dupla, isso tem que ser acordado lá no começo do ano, não quando o problema acontece. Isso. É que muitas vezes a gente age na urgência, quando o problema acontece, está todo mundo com os nervos já alterados. Se você lá atrás, no início do ano, você faz esse acordo, você tem um ano muito mais tranquilo, né? O Márcio falou sobre valores, né, que são importantes. Acolhimento, respeito. Recentemente nós tivemos uma premiação que você foi me acompanhar, e aí só o meu prazer de ter você lá por 5, 10 minutos no Prêmio de Excelência Escolar, numa escola, no Florestan. E aí ao final do dia, o Márcio mandou uma foto e um depoimento de uma mãe, agradecendo que a filha tinha sido premiada em língua portuguesa e matemática no Prêmio de Excelência Escolar e agradecendo o acolhimento e o respeito que ele tem dado, que ela dava crédito às atividades de capoeira, ao seu acolhimento e empoderando aquela criança que ela foi melhorar. É uma atividade cruzada, ou seja, a capoeira contribuiu para que na sala de aula ela voltasse, ela tivesse um desempenho excelente. E aí eu vou pegar um gancho já para finalizar aqui. Sempre finalizamos o programa com um termo chamado Cápsula de Excelência. E depois nós vamos criar um livro com tudo que vocês citaram aqui como excelência. Quando tiver 100 depoimentos, imagine que daqui a 30 anos um jovem assista a esse episódio. Qual o princípio de excelência que você gostaria de deixar para ele? Como você gostaria de ser lembrado quando você já não estivesse mais aqui? Que legal, né? Eu acho que essa é a forma da gente continuar vivo, né? É deixar um legado, né? Uma contribuição. Eu acho que, primeiro de tudo, é a humildade, né? Nós não somos nada sem ter tido alguém como exemplo, como origem. Por isso que eu sempre cito meus pais, o Mestre Parada, né? Hoje a minha família, né? A partir do momento que você tem o seu primeiro filho, o Bruno, né? O Bruno para mim foi um divisor de águas, porque 21 anos, né? Você é jovem. E aí eu falei, eu já queria ser uma boa pessoa por causa dos meus alunos, né? Os discípulos dos alunos. Eu queria ser melhor por causa dos meus filhos. Meus filhos olharam, aquele é meu pai, ó. Aquele cara, vou te falar, é um exemplo para mim, é uma referência. Então,
essa humildade da gente entender essa responsabilidade, né? Acho que ser professor, ser educador, ela tem um grau de responsabilidade muito grande perante a sociedade. A sociedade, muitas vezes, ela é ingrata. Você, para ser um grande professor, ter um grande nome, demora décadas. Mas para você perder, hoje são segundos. É um flash, é uma foto Sim. mal intencionada, fora do contexto, acabou. Até você comprovar isso já foi. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que quando eu comecei, principalmente no grupo Amigo do Lar Pobre, né, eu sempre conto a história da fitinha, que eu cheguei, eles me questionaram porque a fitinha era rosa, no outro dia estava todo mundo com a mesma fitinha, né, e como você tem essa responsabilidade, né? E eu acho que o que eu coloco de mais interessante é que a gente precisa ter esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Saber popular. Eu tenho que valorizar todas as minhas experiências. Tirar dessas experiências algo positivo. A gente aprende muito com a derrota, mas tem que saber estudar essa derrota, interpretar ela. E o saber acadêmico. Não dá para a gente hoje na sociedade não ter um embasamento necessário. Um clique, a pessoa está falando na tua frente. Você está falando aqui, e aí a pessoa aqui clicou no Google, na inteligência artificial, olha, mas segundo fulano não é isso que você está dizendo. Então você tem que estar muito bem credenciado para falar com propriedade. Então, saber popular, no meu caso da rica cultura, né, ancestral que é a capoeira, e esse saber acadêmico. Eu acho que essas duas uniões você consegue, como propriedade, como a mestra Débora falou, hoje a individualidade é muito ampla. A gente vive em públicos muito heterogêneos. Que bom, a diversidade urbana. E aí que você fala, tem que sair da zona de conforto para interpretar cada ser, né? Então eu acho que essa reunião do saber popular, dos valores, com o saber acadêmico, com esse equilíbrio de raciocínio, eu acho que é onde a gente chega na excelência. O que você tem de final? Eu queria agradecer a sua presença, né? E eu acho que o quanto você traz para gente essa importância do estudo. Sim. E para muitos jovens que buscam uma carreira voltada ao esporte, à luta, Sim. eles não têm muita clareza que o estudo ele tem que estar caminhando junto, Verdade. de forma articulada. Isso parece papo de professora ou de mãe que fica repetindo, mas não. Hoje você vem com uma fala trazendo, por exemplo, e você, enquanto mestre de capoeira, se você não estuda, entende um pouco da formação humana, olhando pelo olhar biológico, você pode ensinar um movimento que prejudique o seu aluno que está ali numa fase do desenvolvimento e aquele movimento não é propício para ele. Verdade. Então, acho que cada vez mais nós encontramos na ciência unida essa sabedoria popular, como você trouxe, e a sabedoria cultural desde os povos ancestrais, como que a gente consegue articular esses saberes? E isso tem vindo muito, né, para a academia. Eu durante o meu estudo para o mestrado, nós estudamos também um autor, que é o Questão do La Rosa, que ele fala do saber do vivido. Durante muito tempo, nós valorizamos somente o saber popular. Depois nós fomos para outra envergadura oposta da vara, Isso. que é só a academia. E hoje nós entendemos que o saber do vivido, ele tem muito valor. Isso aí. Mas o que eu estudo para embasar e melhorar esse meu vivido também tem um valor e não pode ter. Exato. Entender a ciência hoje, eu em alguns aspectos, né, eu como numa trajetória que eu tenho como formadora e como professora que fui alfabetizadora, você traz isso e eu penso, hoje, algumas verdades que eu defendia há 5, 10 anos atrás, eu não anulo, mas eu ajusto. Sim. Eu ajusto por tudo que a ciência vem me trazendo hoje. Então, nós não podemos fechar os olhos para aquilo que a ciência traz hoje. E a ciência vem com comprovações bem factuais. Eu não posso ignorar esses fatos. Eu não estou falando de achismo, eu estou falando de fato, de resultado. Perfeito. E essa criança que nós atendemos hoje, né, fechando no nosso nicho da criança, da infância, ele precisa desse olhar. Porque a escola, muitas vezes, é a única oportunidade que ele tem. É verdade. Então, obrigada pela sua dedicação. Agradeço. Reverencio o quanto você se dedica a todas essas causas, mas principalmente a esse desenvolvimento humano da forma mais global. Muito obrigada. Eu que agradeço.
ouvindo e vendo você, convivendo com você, eu falo assim, eu tenho muito que aprender e eu gostaria deixar um legado muito parecido com o seu. Você é um homem à frente do seu tempo, eu acredito muito nisso. E os homens à frente do tempo, muitas vezes, são questionados, são intrigados. Às vezes, eu vou usar um termo popular, atacam pedra. Mas que bom, né? Que bom, porque se estão atacando, porque alguma coisa você está produzindo. Então, cara, eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou seu amigo, te chamar de irmão, e espero que tenhamos mais oportunidades, porque a tua história é tão grandiosa que a gente precisa levar para todos os cantos. Então, assim, eu não tenho dúvida que os seus filhos, que a sua esposa têm muito orgulho de você. E o dia que você não estiver mais aqui, eles vão levar a sua história adiante. Parabéns, te agradeço. Tem uma lembrancinha aqui. Muito obrigado. Obrigada. Só quero, para finalizar, agradecer. Vocês dois, sabem, estão no meu coração. Prazer a gente estar todos os dias juntos, né? Agradecer a nossa prefeita que proporcionou esse enlace nosso. E eu acho que nada é por acaso, né? A gente hoje está aqui nesse simbolismo, essa amizade tão pura. Eu acho que a gente tentando transmitir hoje, por meio da nossa secretaria, esses nossos saberes, que cada dia a gente vai adquirindo mais, né? Acho que é um copo vazio, toda hora a gente quer mais sede para o conhecimento. Eu acho que é um momento que eu lembrei até de um conto, né? Quando eu estava passando por uma maior dificuldade que eu tinha na vida, o Parado me deu um livro e nesse livro tinha um conto que tinha um rei, e o rei tinha o seu servo. O servo falava assim, tudo vem para o bem, meu rei. Se suja aí que eu vou pisar porque não quero sujar meu pé. Não, tudo vem para o bem, meu rei. Um dia o servo foi fazer uma caçada e para o rei poder se aventurar no safari. Aí sem querer uma arma disparou. O rei perdeu a mão. O rei vai preso, masmorra. O que o servo respondeu? Tudo vem pro bem, meu rei. Mas tá louco, vai morrer lá, tudo vem pro bem. Bom, para resumir a história, nenhum servo tão bom quanto aquele, tão competente. O rei já tinha feito de tudo, rico, milionário, só não tinha feito o quê? A caçada, ficou traumatizado, perdeu a mão, foi fazer a caçada antes de morrer. Aí com cuidado, as armas estavam lá, eles já na espreita dos animais, a caravana de 10 do reino, quando se depararam, milhares de canibais. Os canibais começaram a matar um por um. Quando olharam para a mão do rei, todos se ajoelharam, levantaram para o céu, chamaram o pajé, o líder espiritual. O pajé fez uma reza, né? Explicou, olha, única regra da nossa tribo, a gente não mata deficiente. Senão a gente vai ser castigado. E o rei foi o único que sobreviveu. Voltou para o reino. Lembrou de quem? Do servo. Vou lá ver se ele está vivo. Tava meio judiado de morar na masmorra. Rapaz, vim aqui te agradecer. Graças a você eu tô vivo. Aí falou, tá vendo? Tudo vem pro bem. E se eu tivesse com o senhor hoje, eu estaria morto. É verdade. Então, tudo vem pro bem? Tudo vem pro bem. Então, acho que maravilhoso nós estamos juntos. Grave essa história e até o nosso próximo episódio e fiquem com Deus.